Mulheres, somos a maioria da população e também do eleitorado brasileiro. Somamos cerca de 76 milhões e 500 mil eleitoras. Mas a maioria para por aí. Na Câmara dos Deputados, somos apenas 9%. E no Senado Federal, 13%. Uma participação que não passa dos 15%. É importante a gente lembrar que o Brasil ele está entre as 10 maiores economias do mundo. Mas quando nós analisamos a situação do Brasil no que toca à representação de mulheres no parlamento, de um número de 190 democracias mundiais, o Brasil ocupa a 155ª colocação. Na média da América Latina é 25%. E o Brasil está em uma posição pior que o Haiti e Belize. É realmente muito preocupante que um país do tamanho, da capacidade, da influência do Brasil tenha uma baixa representatividade. O Brasil Leitor História de hoje vai contar uma realidade muito aquém da desejada sobre a participação de nós, mulheres, no cenário político e também as propostas para modificar essa realidade. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Está na Constituição, no inciso 1º, artigo 5º. Na prática, significa dizer que todos nós temos de ter as mesmas condições de, por exemplo, disputar uma eleição, se candidatar ou exercer uma profissão. Mas não é bem isso que acontece. Por isso, existem leis que incentivam a participação feminina no cenário político. Uma delas é a Lei das Eleições, que estabelece um percentual mínimo de 30% e no máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. Acaba sobrando para as mulheres esse menor percentual. Além disso, a lei prevê que 5% dos recursos do fundo partidário e 10% do tempo de propaganda de rádio e TV sejam dedicados a elas. Estamos aqui a tratar de uma política afirmativa. Quando nós falamos dessa cota mínima de 30% de candidaturas e 5% de destinação do fundo partidário e 10% de destinação do tempo da rádio e TV, essas são políticas afirmativas que buscam solucionar, que buscam mitigar um déficit histórico e cultural de ocupação de cargos de poder pelas mulheres. Já se vão mais de 2 décadas desde a criação da legislação. Mas será que na prática ela tem se mostrado eficiente? A gente vê que as cotas elas não trouxeram um grande avanço. E nós pensamos que há necessidade de aperfeiçoá-las. Podemos chegar facilmente à conclusão de que a política de cotas hoje existente no país, ela não está funcionando. Ela não está atingindo a meta e o objetivo para o qual ela foi criada. Porque veja só que em 16 anos de análise do ano de 2000, das eleições municipais de 2000 até as eleições municipais de 2006, nós crescemos no que toca à representação de vereadoras, de mulheres nas câmaras municipais, algo em torno de 1 ponto percentual, 12,63% para 13,51%. Não chegamos sequer a 1 ponto percentual, ou seja, essa política de cota não está funcionando. E não funciona porque a lei ela não guarda uma coerência com ela mesma. Na verdade, tem muito preconceito, né? Assim, eu acredito que tem bastante preconceito nessa parte. Acho que as mulheres deveriam ter mais firmeza e correr atrás. A mulher, ela é muito discriminada, né? Até porque quando vai trabalhar ganha até menos do que o homem. Pode fazer a mesma função, mas ganha menos. Eu acho errado, porque eu acho que qualquer mulher pode ter a mesma capacidade, a mesma inteligência que qualquer homem para poder levar um governo, levar uma prefeitura, levar... Não tem maestro, não tem professora mulher, não tem taxista mulher, não tem médico mulher. Por que não na política, O sistema atual foi o sistema possível conquistado pelas nossas deputadas, né? Infelizmente, toda vez que se debate a questão de cota na Câmara e no Senado,
tem uma rejeição muito grande por parte dos deputados federais e senadores. Então essa lei foi a possível para a gente começar a discutir a questão de igualdade de gênero. A atual não é eficiente, ela é facilmente fraudável. Isso nos preocupa e a gente tem visto isso com bastante frequência. O que ocorre na prática mesmo é que o gênero feminino ele não tem tido a mesma oportunidade de tempo de televisão, de recursos, de visibilidade, de acompanhamento dos atos partidários e de propaganda eleitoral em si. Uma possível solução seria equiparar o percentual de 30% exigido na lei para o tempo de exibição de propagandas no rádio e na TV, além do percentual do valor do fundo partidário destinado a candidatas. Os dados mostram uma diferença muito grande entre a participação política masculina e a feminina no país. Segundo o levantamento do Tribunal Superior Eleitoral, o número de vereadoras eleitas nas últimas eleições é de 7.791 em todo o país, o que representa 13,51% do total de vagas para o cargo. E se compararmos com as eleições de 2012, o aumento não é nada significativo, apenas 135 mulheres a mais. Em 13 capitais brasileiras, o número de vereadoras diminuiu. Rio Branco, Maceió, Manaus, Macapá, Fortaleza, São Luís, Campo Grande, Cuiabá, Belém, Teresina, Boa Vista e Porto Alegre perderam vagas preenchidas por mulheres na Câmara Municipal. E olha que curioso e ao mesmo tempo preocupante. A pesquisa mostra ainda que dos 5.568 municípios brasileiros, em apenas 24 cidades, as mulheres são a maioria na Câmara de Vereadores. Isso mesmo, apesar de serem maioria do eleitorado em mais da metade dos municípios. E olha só isso, 1.286 cidades brasileiras não têm sequer uma representante feminina na Câmara Municipal. E não para por aí. 5 estados brasileiros não possuem sequer uma representante na Câmara dos Deputados. No Legislativo Estadual e Distrital, o levantamento mostra os dados desde 1998, quando 10,1% dos eleitos eram mulheres. Em 2014, esse percentual passou para 11,33%, um aumento bem menor que o esperado. No Executivo Estadual e Municipal, a realidade não é muito diferente. Nas prefeituras, em 2012, foram eleitas 659 mulheres contra 641 que ganharam pleito na última eleição em 2016. E veja só, houve um recuo no crescimento do número de prefeitas no país. No governo estadual, as mulheres também são minoria. Os dados analisados desde 1998 revelam que a representatividade feminina nos governos é muito baixa. Em 1998, apenas uma mulher foi eleita governadora no estado do Maranhão. Em 2002, 2 mulheres representando 7,41% do total de governadores. Já em 2006, no auge da representatividade feminina nos governos estaduais, esse índice passou para 11,11%, com 3 governadoras eleitas. Nas eleições de 2010, apenas 2 mulheres se elegeram. E na eleição de 2014, somente uma mulher conquistou esse espaço. As mulheres somos a metade da humanidade. As mulheres temos uma forma de ver o mundo que é, desde nossa perspectiva, igual que os homens têm sua forma. Ter mulheres na política é garantir que a política tem uma visão global que representa os cidadãos e cidadãs que têm que dirigir, governar, etc. Nós temos um grupo de mulheres de vários partidos, mulheres sem partidos, mas mulheres que entendem que a importância de termos paridade nas casas legislativas para que as nossas pautas femininas elas ganhem robustez.
podemos e estamos trabalhando em conjunto para melhorar a legislação de forma que as mulheres tenham realmente condições de igualdade na política com os homens. E na contramão dos baixos índices de representatividade, o percentual de mulheres filiadas aos partidos no Brasil é de 44,2%. Cerca de 7.300.000 mulheres, quase metade das filiações. Mas então, por que será que esse percentual não se repete nas urnas? Temos algo em torno de 45% de mulheres filiadas a partidos políticos. Portanto, essa ilação que pode ser feita, é que as mulheres não querem participar da vida política. Não é verdade. Elas querem, mas elas não conseguem. Os partidos não dão meios para que elas sejam candidatas verdadeiras, para que elas de fato consigam fazer as suas campanhas, consigam se fazer conhecidas naquela municipalidade, naquele estado. E os partidos reclamam de outro lado que é muito difícil encontrar lideranças femininas. E pode até ser no atual cenário, mas os partidos não estão preocupados em formar essas lideranças. Então, acho que essa é uma segunda preocupação também, formar as lideranças, independente da aplicação das cotas. Obviamente, as mulheres não estão tendo as mesmas oportunidades que os homens. E a gente vê isso no financiamento das candidaturas de mulheres, o tempo na televisão, nos médios, na propaganda. Tem que ser um compromisso dos partidos políticos de ter as ações que precisamos para ter as mulheres não só como candidatas. E é justamente na base, nos diretórios municipais, que nós temos a grande representação feminina, porque são as mulheres aquelas líderes comunitárias. A mulher ela é mais solidária pela sua natureza humana. Ela se envolve muito nesses dramas pessoais, nos dramas humanísticos de todos. Portanto, elas são líderes, só que elas não conseguem alcançar um cargo de direção no partido político, porque não tem democracia. Porque se houvesse uma democracia, se houvesse uma votação, eu tenho absoluta certeza que elas conseguiriam. Os próprios partidos, nos seus cargos de direção, são formados quase que exclusivamente por homens, né? Então isso dificulta. O maior desafio é fazer com que os senhores parlamentares entendam e vejam a necessidade de paridade nas casas legislativas como um benefício para a sociedade como um todo. Porque hoje eles se sentem agredidos, aviltados, como se as mulheres fossem tirar os lugares deles. Então, eles não enxergam como benefício. Então, trabalhar esse conservadorismo, a mim me parece o grande nó desta questão. Uma grande preocupação da Justiça Eleitoral é que as leis criadas justamente para incentivar a participação feminina podem estar sendo desrespeitadas pelos partidos políticos. Mas o Ministério Público e os tribunais regionais eleitorais estão de olho. Já existem processos que se discute essa questão da burla e da fraude. Teoricamente, em tese, os percentuais estão sendo cumpridos, mas não estão sendo efetivados. E isso é que está impedindo que haja um aumento do público feminino cada vez mais, não só na participação, como no resultado efetivo de uma eleição, por exemplo. E a Justiça Eleitoral constatou um percentual grande de mulheres que foram convidadas pelos partidos políticos a se inscreverem como candidatas. Mas o convite tinha apenas um objetivo: fraudar a lei. Nas eleições municipais de 2016, milhares de candidatas no Brasil inteiro não registraram nenhum voto. Acredite. Segundo o TSE, nas últimas eleições, o número de candidatas com voto zero representou 85,9% do total de mulheres inscritas, cerca de 16 mil candidatas. Esses dados levantam a suspeita de que os partidos registram candidatas laranja, ou seja, aquelas que participam do processo eleitoral apenas no papel, para preencher a cota de 30% na legislação, mas na verdade não recebem nenhum incentivo para serem realmente eleitas, e outras sequer ficam sabendo que eram candidatas. Uma das minhas primas foi colocada
E ela não sabia que estava sendo. Depois que teve, a povo falou, eu vi você tá. Eu não corri atrás de volta, não estava sabendo de nada. Só para cobrir cota. Vai lá, conversa com você, entendeu? Você tem uma certa afinidade, uma certa empatia pelo partido. E aí acaba que você se filia simplesmente para dar a cota, a oportunidade para que os homens assumam. Tem uma tia que é candidata a vereadora, foi, né? E ela não ganhou. Eu acho que ela desanimou também por causa do machismo, né, aqui na cidade. É claro que isso é um indicativo de uma possível fraude, mas a gente precisa realmente investigar, chamar a candidata, chamar os diretores dos partidos nos diretórios municipais, averiguar o que aconteceu, verificar se realmente nenhum ato de campanha foi praticado, se não houve abertura da conta de campanha. Esse tipo de postura é absolutamente intolerável, não pode ser aceito pela justiça e a Justiça Eleitoral tem o dever de ser muito firme na aplicação dessa lei. Nós temos filiados a partidos políticos, elas querem ingressar na vida política. Basta que os partidos propiciem a essas pessoas, a essas mulheres, condições reais de se lançarem. O Ministério Público Eleitoral tentou prevenir os partidos sobre a necessidade de cumprimento da cota. Fizemos recomendações antes do período eleitoral, constatada a fraude na indicação de mulheres apenas para completar esse percentual de 30% exigido pela legislação. Nós indicamos a adoção de medidas judiciais cíveis e criminais contra os responsáveis e, inclusive, a ação de impugnação de mandato eletivo de todos os candidatos daquele partido ou coligação que tenham sido eleitos. Mudança de cultura, conscientização e o respeito às leis são alguns dos preceitos para transformar a política numa disputa verdadeiramente igualitária. A ONU Mulheres e o TSE, em parceria com o Instituto Patrícia Galvão e o Grupo de Pesquisas sobre Democracia e Desigualdade da Universidade de Brasília, criaram o projeto Cidade 50-50, Todos e Todas pela Igualdade. A plataforma 50-50 é um projeto mundial desenvolvido pela ONU Mulher, que busca fazer que todas as cidades onde há pouca representatividade de mulheres atinja até o ano de 2030 uma igualdade de gênero, tanto na política como em cargos de poder. Na verdade, é um compromisso de mudança firmado entre representantes do Executivo Municipal e a ONU. Desde a ONU Mulheres, estamos promovendo um planeta 50-50, porque a gente sabe que na medida que nas organizações, a direção e também na política, as mulheres estão representadas em sua diversidade, igual que na sociedade, isso faz que a política se enriqueça, que as propostas tomem em conta as necessidades de todas as populações. Criada para as eleições de 2016, a plataforma serviu como um espaço em que candidatas e candidatos puderam assumir compromissos com a igualdade de gênero e o eleitorado pôde ter acesso a informações para melhor definir o seu voto. Funciona da seguinte forma: aos eleitores, uma perguntinha básica. Sua candidata ou candidato já se comprometeu com a igualdade de gênero? Aos candidatos, outra interessante. O que vocês podem fazer para construir uma cidade mais igualitária e democrática para todos e todas? Sempre levo em conta o espaço que os políticos dão às mulheres, porque eu acho que a mulher tem que ter seu espaço na política. Acaba que se torna um ambiente muito machista e não vai ter tanta lei para as mulheres, assim, tanto benefício para as mulheres. A gente podia ter mais mulher no poder, né? A plataforma é um espaço na internet onde os candidatos preencheram, os prefeitos e as prefeitas, os vereadores, e fazem um compromisso dizendo: eu assino embaixo nestas seis áreas, estes 12 compromissos que têm que ver com saúde, educação, empoderamento econômico, governança e liderança, empoderamento econômico e participação das mulheres, para que meu governo seja um governo que leve a minha cidade a ser uma cidade 50-50, quer dizer, uma cidade boa para todos e para todas. Algumas metas justamente idealizadas para o caso brasileiro,
a fim de que os prefeitos, aqueles que são os chefes do Poder Executivo Municipal, possam se comprometer com ideias e projetos a fim de buscar e assegurar uma igualdade de gênero na sua municipalidade. Uma decisão que eles e elas podem tomar e é uma coisa que vai mudar a vida do governo local e a vida das cidades. As 12 propostas elaboradas pelo projeto pretendem estabelecer elos entre a gestão municipal e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. São 6 áreas consideradas importantes para a implementação de serviços municipais que garantam atendimento adequado às mulheres em sua diversidade: governança e financiamento, empoderamento econômico, participação política, educação inclusiva, enfrentamento à violência contra as mulheres e saúde. Tudo como forma de incentivo voluntário para a participação das mulheres na política. Mas por que isso é necessário? Porque a mulher ela é maioria da população e ela é maioria do eleitorado. Então nós não podemos ter câmaras legislativas que não reflitam a nossa sociedade. Se a gente é 50% e na verdade mais de 50% da população, por que não 50%, né, do poder dos espaços? Então acho que esse é o objetivo, a gente tem que trabalhar pela paridade, 50-50, e claro, e aos poucos, né, vamos brigar por 30 e até chegar nos 50, até para o Brasil não ficar envergonhado de estar na América Latina na antepenúltima posição, né? E isso chega a ser bem vergonhoso para o Brasil. Quando a gente discute a questão do empoderamento da mulher, a gente fala de uma questão de representatividade, não é? Os órgãos de poder, eles precisam se aproximar o máximo possível da realidade social, porque aí eles se tornam de fato representativos da população, com todos os anseios, com a diversidade que isso gera. Então, quando nós falamos em empoderamento das mulheres, nós não estamos falando nada de diferente do que dar à maioria do eleitorado uma representação compatível com o volume e com a importância da mulher na sociedade. Empoderar é um verbo que se refere ao ato de dar ou conceder poder para si ou para outra pessoa. Empoderamento feminino significa, entre outras coisas, conceder o poder de participação social das mulheres e conscientizá-las a lutar por ele em várias áreas, inclusive na representatividade. A importância da representação não está distrita somente em aprovações de leis que favoreçam o ambiente feminino, que traga igualdade, como a questão de mercado de trabalho, para trazer uma competitividade entre homem e mulher. Não podemos esquecer que a Constituição é clara. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. E a busca da justiça eleitoral é colocar em prática isso no capítulo dos partidos políticos, para tratar da paridade de gênero, situação que já é consolidada em outros países da América e da Europa. Criação de leis que tratem homem e mulher de forma igual e não fique só naquela questão prevista na Constituição. Não adianta só ter. Tem que se fazer cumprir, ser cumprida e ser fiscalizada. É uma questão muito cultural, a gente acha que vai ter que trabalhar muito com a base de tentar mudar a postura das mulheres, solicitar uma inclusão maior das outras mulheres que às vezes participam de entidades social, no âmbito, né, de seus municípios, e demonstrar a necessidade de, primeiramente, a filiação a um partido onde ela se sinta, né, realmente comprometida com aqueles ideais. E depois, a verificação de que não basta a filiação e a inclusão como candidata. Há necessidade realmente de praticar atos de campanha e começar uma vida pública que possa gerar a ela um mandato eletivo onde ela vai poder ajudar não só a sua família, mas as pessoas mais próximas, a sua comunidade, a do município, enfim, do país todo. Imagine que meninas que hoje falam assim, eu quero ser professora, eu quero ser secretária, aquelas atividades que geralmente são destinadas às mulheres, passe a ver mulheres nos espaços de poder e falam, não, eu quero ser uma presidente de multinacional, eu quero ser a presidente da República, eu quero ser uma deputada federal. É o que a gente espera, não é mesmo? E para saber mais sobre a plataforma que a gente apresentou aqui no programa, é só acessar o site cidade5050.com.br.
TRE.org.br e ficar de olho se na sua cidade o prefeito incentiva a participação feminina e se ele tem mulheres que fazem parte da equipe de governo. E caso você saiba de alguma candidata que foi registrada só para burlar a legislação, denuncie no TRE do seu estado. O Brasil Eleitor de hoje fica por aqui. Obrigada e até a próxima edição. Tchau!